Você já se perguntou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essa pergunta atravessa séculos, ecoando nas vozes de quem sofre em silêncio. E foi justamente essa pergunta que marcou a vida de Jó, um homem íntegro, temente a Deus e justo, talvez o mais justo de seu tempo. Mas um dia, tudo mudou. Num só golpe, Jó perdeu tudo: seus filhos, sua fortuna, sua saúde, sua paz. De repente, o homem mais próspero se viu coberto de feridas, sentado sobre cinzas, cercado de silêncio e desespero. E o que mais doía não era a perda em si, era o silêncio de Deus. Como pode um Deus justo permitir que alguém fiel sofra tanto? Essa era a pergunta que consumia Jó, e que ainda hoje muitos têm medo de fazer. Mas talvez o propósito não fosse sobre o que Jó perdeu, e sim sobre o que ele descobriria no meio da dor. As notícias chegaram como golpes sucessivos, um mensageiro após o outro, cada um trazendo uma tragédia. Primeiro, o gado e os servos mortos, depois, os camelos roubados, e por fim, a pior de todas, seus filhos haviam morrido. O chão de Jó desabou. O homem que sempre orava por sua família, que fazia sacrifícios em nome deles, agora encarava o silêncio das tumbas. E mesmo assim, ele caiu de joelhos e disse: "O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor." Mas o inimigo não havia terminado. Quando não conseguiu tocar no coração de Jó pela perda, atacou seu corpo. Feridas tomaram sua pele e a febre queimava como fogo. A dor era tanta que ele raspava as feridas com cacos de cerâmica. E foi ali, no pó e na vergonha, que até sua esposa o olhou e disse: "Ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre." Mas Jó, mesmo sem entender, respondeu: "Receberemos o bem de Deus e não o mal." Era fé, mas também era desespero. Porque no fundo, Jó não queria morrer, ele queria entender. Dias se passaram, o corpo de Jó enfraquecia, a esperança também. E então vieram os amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles se sentaram com ele em silêncio por 7 dias. 7 longos dias em que ninguém ousou dizer uma palavra, porque a dor era grande demais para ser nomeada. Mas quando o silêncio acabou, veio o peso das palavras. Eles olharam para Jó e disseram o que muitos ainda dizem a quem sofre: "Algo você deve ter feito. Deus é justo, e se você está sofrendo, é porque merece." E assim, o homem mais justo da terra passou a carregar não só sua dor, mas também a culpa que não era sua. Ele clamava a Deus, e o céu parecia fechado. Tentava entender, e tudo o que recebia eram acusações. Era como se o mundo inteiro o tivesse esquecido. Mas Jó não se calou. Mesmo em prantos, ele se levantou e perguntou: "Por que, Senhor? Por que comigo?" Uma pergunta que muitos têm medo de fazer, mas que Deus prefere ouvir do que o silêncio da desistência. Se você já viveu um momento assim, em que parecia que ninguém te entendia, nem mesmo Deus, comenta aqui. Eu sei como é, porque essa história também é sobre você. As lágrimas já não tinham mais força. A pele ardia, o corpo tremia e o coração de Jó oscilava entre fé e revolta. Ele não amaldiçoou a Deus, mas amaldiçoou o dia em que nasceu. Porque saí do ventre para ver dor e sofrimento. Foi o clamor de um homem que havia perdido tudo, menos a capacidade de sentir. Jó queria respostas. Queria entender onde estava Deus, no meio de tanto silêncio. E talvez essa tenha sido a parte mais humana da sua história. A coragem de perguntar o que ninguém ousava dizer. Ele não queria um milagre, queria sentido. E essa busca fez dele mais do que um homem de fé. Fez dele alguém real. Porque fé não é ausência de dor. É continuar mesmo quando não se sente nada. Enquanto os amigos insistiam em culpar, Jó insistia em buscar. E é nesse ponto que o céu começa, lentamente,
a se mover. Depois de tantos questionamentos, Jó começou a perceber algo estranho. Deus não respondia, mas também não o abandonava. Mesmo em meio à dor, algo dentro dele se recusava a desistir. Era como se, no fundo de sua alma, ainda houvesse uma chama, pequena, mas viva. A fé de Jó não era mais triunfante, era sobrevivente. Não era feita de louvores, mas de respiração. Cada dia que ele não desistia já era uma oração. Cada lágrima, uma confissão, cada suspiro, um pedido de socorro. E foi nesse silêncio que Jó começou a enxergar o que seus olhos não viam. A vida ainda estava ali, em meio às cinzas. E talvez Deus estivesse mais próximo naquele deserto do que em qualquer templo. Porque há momentos em que Deus não responde, porque está ensinando a escutar o que só o silêncio revela. Foi então que, em meio ao deserto, algo aconteceu. O vento começou a soprar, forte, cortante, como se o próprio céu se abrisse para responder. E do redemoinho, Deus falou. Mas ele não respondeu às perguntas de Jó. Não explicou o motivo da dor. Não justificou o sofrimento. Em vez disso, Deus o fez enxergar o tamanho do mistério que existe por trás da vida. Onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Diga-me, se é que sabes tanto. Deus não o humilhou. Deus o reposicionou. Ele não mostrou respostas, mostrou perspectiva. E naquele momento, Jó entendeu. Deus nunca havia se afastado. Mesmo quando tudo desmoronou, ele ainda sustentava o que restava de pé, a própria alma de Jó. E você? Já viveu algo que só entendeu depois que passou? Comenta aqui. Agora faz sentido, se já teve um deserto que te ensinou mais do que qualquer bênção. Quando Deus terminou de falar, o coração de Jó se calou. Não era mais o silêncio da dor, mas o da compreensão. Ele percebeu que havia tentado entender o infinito com a mente limitada de um homem ferido. E foi então que, pela primeira vez, ele viu. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não foi a restituição que o curou, foi a revelação. Porque quando a dor encontra propósito, ela deixa de ser castigo e se transforma em caminho. Jó não precisava mais de respostas. Ele havia encontrado algo maior, presença. E é isso que muda tudo. Quando Deus deixa de ser uma crença distante e se torna uma companhia real no meio do caos. Às vezes, o milagre não é o que acontece fora, mas o que acontece dentro. Depois que Jó se rendeu, algo começou a mudar. Não fora, mas dentro dele. A alma que antes gritava em desespero, agora descansava em confiança. E foi nesse momento que Deus começou a restaurar o que havia sido perdido. Mas perceba algo poderoso. Deus não restituiu Jó porque ele reclamou. Deus restituiu porque ele entendeu. Antes da cura do corpo, veio a cura do coração. Antes da prosperidade, veio o arrependimento. Antes do novo começo, veio a reconciliação. Jó orou por seus amigos, os mesmos que o julgaram. E foi depois dessa oração que Deus virou o cativeiro. Tudo o que ele havia perdido foi devolvido em dobro. Mas o maior presente não foi a restituição, foi o reencontro com Deus, o tipo de riqueza que nenhuma tragédia pode roubar. A história de Jó não é sobre perdas, é sobre renascimento. Jó voltou a sorrir. Sua casa voltou a ter risos, filhos, colheitas e vida, mas ele já não era o mesmo homem de antes. O Jó do início era fiel. O Jó do fim era íntimo de Deus. Ele conhecia o Criador não mais pelos milagres, mas pela presença no meio da dor. E é isso que o sofrimento faz com quem não desiste. Ele amadurece a alma, amplia a fé e ensina que, às vezes, Deus permite o deserto para nos ensinar a andar com Ele dentro dele. A história de Jó é a prova viva de que nada é definitivo quando Deus está envolvido. Nem a perda, nem o silêncio, nem a dor.
Tudo pode se tornar o início de algo novo, se o coração continuar disposto a confiar. Se você acredita que Deus pode transformar dor em propósito, comenta aqui. Eu confio, mesmo sem entender. Vamos ver quantas pessoas ainda escolhem confiar mesmo quando tudo parece impossível. No fim, Jó não ficou conhecido pela sua riqueza. Ficou conhecido pela sua resistência, pela coragem de continuar acreditando mesmo quando tudo desmoronou. Pela fé que sobreviveu à dor, ao abandono, à solidão e ao silêncio de Deus. E talvez seja por isso que sua história atravessa os séculos, porque Jó representa todos nós. Quando a vida quebra, quando os sonhos caem, quando a fé balança. Ele nos lembra que a prova não é o fim, é o caminho que revela quem somos e em quem confiamos. Deus nunca prometeu ausência de dor, mas prometeu presença em meio à dor. E é essa presença que transforma tragédias em testemunhos. Jó teve o dobro do que perdeu, filhos, bens e anos de vida. Mas o verdadeiro milagre não foi o que ele recuperou, foi o que ele se tornou. Um homem que entendeu que fé não é sobre entender Deus, é sobre não deixá-lo de amar, mesmo quando não se entende nada. E talvez seja isso que Deus mais espera de nós.